Então, vamos dar início à nossa live de hoje. Com muito prazer, né? Sou Juliana Plete, sócia fundadora da Decide. Com muito prazer que trazemos hoje o Miguel Plete, nosso convidado para a live hoje sobre tributação no comércio exterior. É um assunto bem específico, um assunto um pouco técnico, inclusive, né? Mas acho que o Miguel vai conseguir aí nos colocar um panorama geral sobre as questões atuais, hoje com todas essas alterações que nós tivemos e que a gente está vivendo, também o mercado sofreu algumas alterações, né, Miguel? Então, nas questões de importação, de exportação, eu gostaria que tu, já de antemão, já vou colocar um questionamento aqui, que tu nos falasse um pouco desse momento que a gente vive, se para as pequenas empresas a importação e a exportação é um bom momento, né, também, e tem toda essa questão desse aspecto tributário, né? Então, seja muito bem-vindo. Vou te dar, então, a palavra aí para te dar um oi para o pessoal. E já lancei aí esses questionamentos para ti. Tá bom, Juliana, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aí, falando um pouquinho sobre um assunto que realmente ele é técnico, mas a gente vai colocar em termos que todos possam entender, né? A gente deixa as coisas mais técnicas, né, mais adiante quando nós estivermos falando no curso, né? Então, aí sim, a gente vai ter gente com interesse mais amplo, mas sem a gente deixar também de atender todo e qualquer público, em função da complexidade que esse tema realmente ele abrange, né? Então, o objetivo ele é, de certa forma, qualificar o pessoal que trabalha na área, né? E para quem não trabalha na área, a gente quer, pelo menos, socializar esse conhecimento e fazer com que as pessoas entendam, né? O cuidado que se tem nessa área é para a gente não errar, e esse erro, muitas vezes, ele pode redundar em aplicação de penalidades, e as penalidades na área aduaneira, elas são bastante elevadas, né? Então, tomar um cuidado para que isso não ocorra, né? É um processo que envolve tanto a importação quanto a exportação, e também nós temos os chamados regimes aduaneiros especiais, onde nós temos uma peculiaridade em relação à possibilidade de emitir máquinas e equipamentos sem fazer a nacionalização, ou seja, de a gente utilizar isso pagando apenas 1% do valor do imposto devido. As áreas de abrangência são a área tributária, a área fiscal e a área de comércio exterior, que também a gente conhece como comércio internacional, né? Quando iniciei a lecionar essa disciplina na Universidade de Caxias do Sul, se chamava comércio exterior. Eles mudaram e hoje se chama comércio internacional. Mas, objetivamente, eles só mudaram o nome, porque todas as universidades têm praticamente o mesmo conteúdo programático, tanto para comércio exterior quanto para comércio internacional. A quem interessa esse curso? O pessoal que trabalha na área fiscal, né, que faz o controle dos tributos, o creditamento e o cálculo para o pagamento, né, importadores, exportadores, despachantes aduaneiros, e esses despachantes têm seus ajudantes, e esses ajudantes também têm interesse nisso, né, empresários, advogados que militam a área tributária, estudantes de comércio exterior e pessoas que sejam interessadas nesse assunto aí, né? Então, já respondendo à primeira questão que a Juliana coloca, realmente, principalmente agora em tempos de pandemia, vocês imaginam tudo que o país importou em termos de equipamentos para combate à Covid, né? Então, nós tivemos, desde março, uma alteração na legislação voltada para a facilitação do comércio exterior na liberação dessas mercadorias, né? Então, é um procedimento que visa agilizar e facilitar. É um produto que não pode ficar à espera nas aduanas, nas alfândegas, né, demorando na sua liberação. Então, tem todo um protocolo que cuida desde
o embarque no exterior até a chegada aos recintos alfandegados, controlados pela Receita Federal, e monitoramento para que realmente esses equipamentos sejam entregues em tempo hábil para quem está realmente precisando, né? Então, a gente vai abordar a questão da importação como a importação de mercadorias, de modo geral, e a gente tem regimes aduaneiros especiais, onde a gente vai também ter o aspecto que envolve essa tributação, como, por exemplo, um viajante que vá para o exterior, né? Um turista, né? Essa pessoa ela está sujeita a sofrer uma tributação sobre as compras que ela fizer lá no exterior, naquilo que exceda as suas cotas. Então, cada viajante tem uma cota, né, específica, e aquilo que ultrapassar, e sempre o que a gente deve levar em conta é que esses bens se enquadram no conceito de bagagem, né? Porque se não se enquadrar nesse conceito, até pode haver a liberação, mas aí o procedimento é diferente, vai para um regime comum de importação, onde a tributação é diferente, né? Aí nós temos também um outro regime de tributação especial, que é o regime de tributação simplificado, que é aplicável às encomendas aéreas internacionais e às remessas postais internacionais. Então, aí a gente vê a questão do e-commerce, né? Então, a pessoa pode fazer... Nós temos aí pequenos importadores, pessoas físicas, né, que compram pela internet nesses sites de venda de mercadorias no exterior, China, Japão, Taiwan, Coreia, Estados Unidos, tudo que é lugar, né? E essas encomendas, elas vêm ao Brasil através dos correios, né? Então, se o valor dessa compra for de até $500, os correios mesmo, através da emissão de uma nota de tributação simplificada, pagando o tributo, a tributação correspondente, as mercadorias, então, serão entregues para o comprador, né? Então, há todo um controle, né? Inclusive, dentro do correio que recebe as cargas, são diversas unidades dentro do Brasil, dos correios que recebem essas cargas e que conhecem esse procedimento. Esse se chama Colipostou, né? Então, são áreas dentro do Correio, onde a Receita Federal atua fazendo a fiscalização. Aí vocês imaginem o seguinte, chega uma enorme quantidade de compras feitas por brasileiros, né? Nesses Correios que estão aparelhados, todas essas mercadorias, elas correm em cima de uma esteira, e quando os cães farejadores estiverem disponíveis lá, ou forem requisitados para a Receita Federal para trabalharem lá, e esses cães farejadores vão tentar identificar drogas, inclusive explosivos, se eles foram treinados para isso, né? E também a Receita ela usa muito hoje a fiscalização não invasiva. Do que se trata isso? Todas essas compras através dos Correios, elas passam por um sistema de scanner, né? Então, todas as caixas são escaneadas e alguém fica observando, de repente, pela disposição da carga, pela apresentação no interior dessas embalagens, né, alguma coisa que chame a atenção, aí então a fiscalização abre e verifica se realmente está tudo correto, não só em relação a essa questão mais grave de drogas, né, mas também na questão do preço declarado, né, porque se o preço estiver subfaturado, né, nós vamos ter uma tributação menor, ou seja, haverá um crime de sonegação fiscal, né? E então, quando a Receita ela tem essa competência para abrir qualquer encomenda de qualquer pessoa que chegue por essas vias, né, abrir e verificar se aquilo que consta na documentação em qualidade e quantidade estão de acordo com aquilo que consta na documentação, né? Então, é um controle bastante rigoroso. E um outro regime de tributação especial, que é o regime de tributação unificada, que é aplicável aos sacoleiros. Todas aquelas pessoas não físicas, pessoas jurídicas, então, constituídas como microempresas, né, e que devem ser cadastradas como optantes pelo Simples Nacional,
os seus dirigentes, então, cadastram a empresa lá na delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu, porque é lá o ponto de entrada dessas mercadorias e também para que a Receita possa fazer um controle mais eficiente, né? Então, essas pessoas vão ter cotas anuais para fazer essas compras e vão se apresentar à fiscalização em Foz do Iguaçu e aí, então, poderão vender esses produtos, né, provindos do Paraguai de uma maneira legal, né? Então, é uma possibilidade das pessoas poderem se constituir em empresa e comercializarem esses produtos de uma forma tranquila, né? Então, também eu deixo aberto a questão de perguntas, se vocês quiserem fazer pelo chat, ou então, oralmente também, né, me chamem, né, porque senão fica uma coisa, acredito, monótona, né, eu falando, né, uma coisa, às vezes, técnica, que as pessoas têm outros interesses. Então, dentro desse interesse abrangente de comércio exterior, vocês fiquem bem à vontade para me questionarem aquilo que eu souber responder para vocês, né, tá? Existe alguma questão? A ideia é que seja um bate-papo, né, Miguel? Fica mais interativo, fica mais agradável, né, e a gente atende a expectativa do nosso público-alvo, né? Com certeza. Rodrigo, tu queres fazer a pergunta, tu tem que abrir teu microfone. Tá fechado. Todos estão fechados. Quando vocês quiserem se manifestar, vocês têm que liberar, ele está embaixo ali, né, tem um traço, né, liberem ele e vocês podem falar. Está fechado ainda, Rodrigo? Rodrigo, a gente não te escuta, tá fechado o teu microfone. É só tu clicar na parte de baixo da tela, vai abrir ali, tem um telefonezinho e do lado o microfone para te fazer a pergunta. Ainda não deu. Onde encerra? Eu não consigo ativar o som. Bem na parte de baixo, Rodrigo, tem um ícone com um microfonezinho, um telefone no meio. A minha tela aqui é vermelhinho e do lado tem uma câmera. Olhando, é o da esquerda. Primeiro da esquerda. Usa eu acho que ele está no celular, Luiz. Aí eu já não sei como é que é. Para ajudar. Bom, Não deu ainda. O Rodrigo descobre. De repente, Rodrigo, se tu quiser colocar aqui no chat para a gente escrever a pergunta, eu vou fazer uma pergunta até por curiosidade. Essa questão do relacionamento internacional, ele é bem importante, né? O Brasil, ele é um dos grandes exportadores de grãos e a gente sabe que é das nossas principais economias aí, a questão agropecuária. Acho que deu agora. Deu eco. Microfonia, deu eco. Como é que fica essa questão? Como é que está hoje essa questão, Miguel, desse relacionamento internacional, principalmente com a China, nesse momento? Bem, o agronegócio responde por 2/3 da balança comercial brasileira, então ela tem uma participação significativa. E o nosso maior cliente é a China, sem dúvida, né? Então, eu imagino um país com trilhões de habitantes, eles precisam alimentar toda essa população, né? Então, eles são os nossos clientes. Agora, nós temos um problema, né? Com essa pandemia aí, e verificado que essa pandemia está muito presente nos frigoríficos, desse da JBS, aqui em Caxias, Passo Fundo, na fronteira, eles já suspenderam a importação de frangos. Vocês imaginem o prejuízo que o Estado está tendo, né, na suspensão da importação de frangos, né? Então, é claro que isso aí a gente entende como sendo passageiro, mas esses passageiros são carregamentos que não vão acontecer. Nós temos o problema do aviário. O aviário, quando o frango está pronto em 70 dias,
ou ele é já embarcado, levado para ser abatido, ou se perde. Então, vocês imaginem milhões e milhões de frangos sendo abandonados, mortos, enterrados aí, causando um prejuízo, né, de uma coisa que não se recupera, isso é um prejuízo que não tem recuperação, né? A questão do Mercosul, que a Ana levanta, Ana, o Mercosul ele anda 2 passos para frente e 4 para trás. Nós estamos num problema sério com o Mercosul. Nós temos aí questões de beleza em tudo isso aí, né? Agora nós temos a Argentina aí também com problemas, né? Então, o carro-chefe do Mercosul sempre foi o Brasil, o maior aporte de recursos e o maior parceiro para fazer essas vendas aí internacionais é o Brasil, né? Nós estamos vendo agora o Paraguai estando numa situação bem favorável. Então, há muitos anos atrás, a gente ouvia dizer que o Paraguai seria a nova Suíça latino-americana em função de todo o seu posicionamento estratégico. Imagine, nós temos Itaipu construído com metade Paraguai e metade Brasil. Nós ocupamos apenas uma parte dessa energia que é gerada, a outra nós compramos do Paraguai. Lá embaixo, na divisa com a Argentina, foi construída a barragem de Três Marias, em parceria com o Paraguai. E eles estão também, hoje, trabalhando numa espécie de berçário, onde eles oferecem para investidores internacionais espaço com segurança e com muito incentivo fiscal. Nós estamos vendo empresas aqui da Serra Gaúcha e do Brasil como um todo se instalando lá e vendendo dentro do âmbito do Mercosul, onde a maior vantagem que a gente tem dentro do Mercosul é que os estados partes, né, a Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, entre eles não há a cobrança do imposto de importação. Então, imagine o benefício de uma empresa brasileira ou uma empresa estrangeira se instalar no Paraguai e vender para o resto do mundo com benefícios, né, que eles podem importar máquinas e equipamentos com alíquotas zeradas, praticamente, né? E aí, então, a indústria que está se estabelecendo lá, ela, com esse incentivo, ela consegue ter um bom ganho nas suas exportações. Empresas brasileiras, como eu disse, né, se instalando lá e vendendo para o próprio Brasil aqui, sem pagar imposto de importação e obtendo vantagens. Só que, assim, o governo paraguaio, ele não é bobo nessa situação. Essa oportunidade que apareceu, ela não é para aquele investidor que quer ter vantagens imediatas, não. Eles têm que se instalarem lá e promoverem também um valor agregado em mão de obra paraguaia e que essas empresas fiquem realmente lá por muito tempo. A vontade ou o interesse do Paraguai é de que essas empresas elas fiquem em definitivo e gerando, então, emprego e gerando recursos, né, para o povo paraguaio, né? Tá bom. Eu acho que é isso aí. Não sei se a Ana teria, se eu respondi a pergunta da Ana. Oi, Miguel. Sim, muito obrigada. Vamos ouvir aqui a questão do Rodrigo e depois eu tenho outra. Tá bem. Obrigada. Rodrigo, não conseguisse ainda acionar o teu microfone aí. O Rodrigo pergunta a respeito do e-commerce. Ele deseja vender para o Brasil e exterior produtos de alta qualidade, produtos para audição. Outra questão, eu tenho dupla nacionalidade, brasileiro e argentino. Também quero obter a documentação paraguaia para poder contribuir com o desenvolvimento das empresas de arroz, prato fino e arroz de pilão albarusca. Atualmente é inviável devido ao dólar, pois estão escoando a produção para o México. No entanto, está acontecendo um caso que não acho legal, que é o fato da Camil. A Camil, pelo fato, talvez, de ser cooperativa e ter vantagens para os seus associados, né?
Né, ele botou que está produzindo no Paraguai. Está produzindo no Paraguai. Aí, realmente, o que nós temos aí? Uma concorrência, de certa forma, não seria desleal, porque ela tem um aspecto legal, mas é uma concorrência perniciosa para os gaúchos nessas alturas, né? Porque vão entrar com um preço mais baixo no mercado, em que outras empresas que trabalham nesse ramo estão operando, não com as mesmas vantagens, né? Aí é complicado, Rodrigo, realmente traz uma dificuldade para quem está aqui estabelecido em termos de concorrência, né? Ele disse que não é uma cooperativa, a Camil é uma empresa privada. Ah, a Camil, tá, a Camil é privada, desculpa. E ela está, bom, mas o exemplo serve, né? Porque se está instalada lá no Paraguai com esses benefícios e exportando para o Brasil com a alíquota do imposto imposto de exportação nem tem também, mas outras vantagens, é uma concorrência desleal que acaba desnivelando o mercado. Eu acredito que seja essa a tua questão colocada, né? Queres complementar? Pode... Ele coloca que o Estado de São Paulo zerou o ICMS. Eles estão produzindo em Itaqui. O ICMS para nós é outro entrave. Nós pagamos aqui 18%. Imagina com essa alíquota zerada, né? Realmente é uma diferencial muito grande, né? Agora, a questão de cidadania, Rodrigo, ela não influencia em nada. Tanto é que o nosso passaporte na América Latina é a nossa carteira de identidade, né? Então, não há facilidade de dupla cidadania aqui na região do Mercosul. Para nós, pessoas físicas, né? Agora, o mercado para as empresas, sim, a gente espera que uma hora dessas eles se acertem aí, né, os estados partes, e que consigam realmente fazer uma parceria. O Brasil fez uma negociação com a Europa, nós não sabemos se ela vai se efetivar em função desses problemas de desacerto entre os países que fazem parte do Mercosul. Às vezes é um desacerto com a Argentina, às vezes é com o Uruguai, o Paraguai agora nem tanto, né, mas sempre tem que haver um esforço, né, para harmonizar novamente e retomar o fôlego, né, e as negociações com os países, né. Então, nós temos esse problema aí, sim. Ele acrescenta aqui, pai, se ele pode, então, propor para o Barusca e a Piraí em uma associação, né, para levar eles para esses países. Essa é uma saída, é aquela história, se eu não consigo vencer meu adversário, eu vou fazer o que eles estão fazendo, me unir a eles, né? É uma saída, muitas vezes, né? E se esse mercado é propício, realmente fazer uma parceria, né, com 2, 3 empresas do ramo e se estabelecer lá. Eu não lembro agora o título do incentivo que o Paraguai dá, para o nome que se dá, mas estão bem propensos. Se for feito contato com o pessoal de comércio exterior do Paraguai, eles com certeza vão ter maior interesse, ainda mais se tratando de parceria na área do arroz, que eles são plantadores em bom volume de soja, né? Mas arroz também é um caso de se pensar, de repente, até uma variedade um pouco diferente, que seja mais resistente para o clima paraguaio, alguma coisa assim, sei lá, né? Mas acho que vale a pena, sim, se pensar numa parceria aí. Né? A primeira parte da pergunta dele foi a respeito do e-commerce, que ele deseja vender para o Brasil e exterior produtos de alta qualidade, produtos para audição. O e-commerce, ele, na exportação, a gente pode fazer uma exportação até $50 mil, de uma forma bem simplificada. Nós estamos num processo de mudança na parte operacional, por exemplo, na exportação, nós tínhamos a declaração de exportação, o RE, isso não existe mais. Hoje nós temos a declaração única de exportação, né? E também está mudando a declaração de importação para a do INPE, que é a declaração única de importação também, com o objetivo de facilitar mais a interação com o operador. Então, esse e-commerce, ele é mais voltado para um comércio menor, um comércio pequeno, né? Claro, você está falando em unidades pequenas, mas tem valor agregado, né?
Então, às vezes, se é uma questão de exportação, terá que ser feito o registro da DUE, a Declaração Única de Exportação. E ele também tem um tratamento simplificado na exportação. A exportação, de um modo geral, ela, em primeiro lugar, é bem incentivada. Em segundo lugar, sempre se dá primazia para o processo. Ele tem que ser ágil para não estar entravando com demoras desnecessárias e inúteis nas alfândegas, né? Então, há um processo mais rápido, né? No regime de tributação simplificada, que é onde a gente enquadra a parte do e-commerce para coisas mais menores, né? A tributação também é maior. Ela é de 60%, não importa a classificação fiscal que se refira ao produto, então facilita isso, mas, em compensação, a alíquota é de 60% na importação. Na exportação, nós não temos tributação, tá? Nós temos 3 produtos que são tributados na exportação: fumo e seus derivados, bebidas alcoólicas, armas e munições. E a tributação aqui é proibitiva, ela é de 150% normalmente, tá? Fora isso, na exportação, ou nós temos alíquota zero, ou é isento, ou é imunidade, ou um outro isenção, de modo geral, né? Então, na exportação, não há, a exceção desses 3 produtos aí, nós não temos nenhuma tributação, tá? Vou aproveitar, tem alguma pergunta aí na mão já ou não? Não, não tenho. Quer dizer, tem uma pergunta aqui que se tu faz esse contato com esses países. Não, nós, dependendo do caso, até a gente faz, a gente trabalha com parcerias, e nós temos um parceiro aí que ele faz prospecção de mercado, né? Então, a gente analisa a situação e, se puder, a gente faz, às vezes não diretamente, mas com nossos parceiros que a gente considera assim, eles fazem parte da nossa equipe, né? A gente assume responsabilidade com eles, né? Então, claro, se a gente indicar um parceiro nosso, nós estamos assumindo a bandeira, né? Ok. Seria isso, aqui no chat não tem mais nada, mas a Ana queria fazer a pergunta, Ana. A Ana tinha uma pergunta. Então, o que eu gostaria de saber é o seguinte, quando a gente fala de importação e exportação, eu acho que a gente acaba relacionando sempre com produto físico. E eu fico pensando se tem algum tipo de ou prestação de serviço que a gente queira comprar, um conhecimento, isso é intangível. Entra nessa lógica, de alguma forma, algumas regras, leis que regem isso? Sim, Ana, é muito pertinente a tua questão, porque toda vez que a gente fala em comércio exterior, importação e exportação, a gente se lembra sempre de bens, né? Mercadorias, produtos, mas tem um outro segmento bem interessante, que são os serviços intangíveis. E, para isso, nós temos aí um sistema que se faz o registro desses intangíveis, chamado Siscoserv, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior, de serviços intangíveis e outras variações que produzem variações no patrimônio. Então, esse é o nomezinho do Siscoserv. E aí a gente tem um enquadramento de todo o serviço, né? Por exemplo, se a gente quiser fazer uma importação de software, aí nós temos um intangível. Se eu quero usar uma marca de uma empresa no exterior, eu vou fazer um pagamento de royalty aí através de uso dessa marca, dessa franquia, muitas vezes. Então, sim, isso aí começou em 2008, quando o governo federal se deu conta que existia uma pauta de serviço bem interessante. E aí eles foram ver a nossa balança comercial nesse segmento de serviços é deficitária do primeiro ao quinto. Aí o que fizeram? Eles começaram a movimentar a sociedade. Foi um programa que foi criado não de goela abaixo, né? Ele foi criado com a participação de todos os segmentos interessados. E hoje nós temos, então, pelo menos um controle governamental que sabe exatamente como é que anda a nossa balança comercial de serviços e está fomentando isso, porque não com o intuito de tributação, nós não temos tributação em cima dos serviços, a não ser que, no futuro, é uma previsão que eu faço, se de repente nós estamos importando serviços que nós temos de boa qualidade aqui no Brasil,
por que estar fomentando a importação e onerando a nossa balança comercial? Então, nesses casos aí, seria até de bom alvite que o governo pensasse numa tributação de forma a prestigiar o fabricante de serviço, desenvolvedor de serviço nacional. Então, veja, você levantou uma questão bem interessante mesmo, porque quando eu estou dando aula, né, para os meus alunos nessa área de comércio internacional, eu sempre chamo a atenção, gente, vamos dar uma olhadinha que tem serviços também, né? Então, a gente tem que cuidar, porque realmente é uma questão que está andando, o governo tem, já tem uma boa noção do que fomentar, como fomentar, né? E é um bom nicho, sim. Eu acho que a gente deve atentar para isso aí também. Deixa eu complementar uma dúvida que me surgiu agora no teu esclarecimento. Essa associação que o Brasil fez com a Inglaterra para o desenvolvimento de vacina, são 2 países que desenvolvem um conhecimento. O que cada um tem alguma coisa a ver, se eles exportam, aí é uma outra coisa que não entra nesse conjunto de leis, como que é? Aí nós vamos ver um relacionamento internacional de nível humanitário. Então, veja que há esforços entre países para desenvolver uma medicação, uma vacina. Isso tem caráter humanitário, isso é interesse do mundo inteiro. Então, muitas vezes, a tributação ela não ocorre, ela se dá a transferência com isenção ou com alíquota zero. Alíquota zero significa que há tributação, mas não resulta imposto a pagar, né? É um artifício para que esse percentual seja aumentado. Hoje 0, amanhã 2, 10 e assim por diante, né? E não precisa de lei específica para isso, né? Então, nesses casos, como agora, pandemia, eu não acredito que um país vá tributar o outro em função de transferência de medicamentos, né? Não acredito mesmo, né? Então, é mais voltado para o caráter humanitário. Quantas vezes o Brasil exportou vacinas e medicamentos para países de baixa renda, né? Com dificuldades, né? E de maneira gratuita, né, sem qualquer tributação. Então, quando é de caráter humanitário, a gente vê essa isenção na transferência de produtos, né? O Brasil também recebia muitas doações de caráter humanitário da Alemanha, por exemplo, vinha para cá carros de bombeiro, vinha para cá, até teve um caso bem enigmático aqui em Nova Petrópolis, houve uma doação de sinos da Alemanha para a comunidade aqui de Nova Petrópolis e ficou encalhado lá no Porto de Rio Grande, né? Ficou porque as pessoas não se deram conta que precisavam pegar uma autorização do Ministério da Educação e Cultura para liberar aqueles sinos. Ficaram pagando lá armazenagem, uma série de coisas, né? Então, é claro que quando é de caráter humanitário, há sempre essa questão que envolve a isenção, né, da transferência de bens, né? O Marcos, ele lembra aí que a questão das pequenas e médias empresas, né, quais as vantagens que elas têm quando operam no comércio internacional. Nós temos especificamente para as empresas do Simples, né, a empresa do Simples, ela tem um faturamento previsto de até 4.800.000, que ela goza de alíquotas favorecidas de acordo com a emenda constitucional número 123, que prevê, então, um auxílio para as pequenas e médias, micros e pequenas empresas, né? Então, nós temos essas empresas do Simples, ela tem mais um limite de 4.800.000, exclusivamente para exportações. Então, ela vai ter uma tributação favorecida, que não mistura com... São 2 limites de 4.800, um para o mercado interno e outro para exportações, né? Então, esse realmente é um benefício bem significativo para as microempresas, né? Tá? Mas elas têm que ser optantes pelo Simples Nacional. Ok, a gente não tem nenhuma... Oi? Pode perguntar, Ana, sim. Então, olha, eu tenho uma curiosidade de entender um pouco da história, da onde que surgiu esse tratamento de... Quando a gente viaja,
ter algum tipo de cuidado, por exemplo, a alimentação não pode levar, é considerado, não sei se crime, inclusive, ou algumas não pode usar o avião, por exemplo, para fazer um tipo de comércio, ou qualquer coisa assim, para a garantia dos impostos. Se tu pode comentar alguma coisa nesse sentido. Sim, isso é uma coisa que, até no nível acadêmico, o pessoal sempre pergunta por uma questão de curiosidade, porque essa gurizada, eles trabalham nas empresas e viajam o mundo, né? Eles vão fazer prospecção de novos clientes, e vão para conhecer, vão para feiras, né? E eles se deparam com essas situações de restrição. Vamos pensar assim, há uma certa proteção, não é privilégio do Brasil isso, todos os países fazem isso, né? Nós não podemos abrir o mercado para a entrada de produtos estrangeiros sem qualquer controle, sem qualquer fiscalização, senão o mercado interno, que paga tributos e emprega, ele vai à falência. Então, por isso, essa restrição, né? E aí, então, nós vamos falar de bagagem, o regime de tributação especial que é empregado para a bagagem. A pessoa vai à Riviera, por exemplo, no final de semana, e faz compras lá, gasta o equivalente a $700, né? Então, a cota é de $500. Então, essa pessoa, ela gastou $200 a mais do que a cota. Então, esses 200 que excedeu aquela cota de 500, essa pessoa, para ter a sua mercadoria liberada e não ter problema com ninguém, né, ela vai pagar 50% desses 200, ou seja, o equivalente a $100, e vai ter a sua mercadoria liberada. Se ao contrário, isso acontece bastante, a pessoa pensa assim, eu vou arriscar, não vou pagar isso aí. E aí e aí nós temos um outro conceito para aquilo que é zona primária e zona secundária. A zona primária é onde nós temos os portos, os aeroportos e os pontos de fronteira alfandegados, né? É na parte da linha da fronteira. Quando a pessoa sai da cidade de Santana do Livramento, já está em zona secundária, né? E aí, vamos supor, fez as compras em Ribeira, saiu lá da área da zona primária, está na zona secundária e se depara com uma fiscalização. Aí a fiscalização vai ver que existe excesso em relação à isenção da cota, né? E vai pedir para a pessoa ver se ela fez o recolhimento daquilo que excedeu, se tem um DARF comprovando junto com ela, né, que pagou a diferença, né? Se ela não tem, essa mercadoria vai ser toda ela apreendida. Nem aquela cota que ele teria direito na zona primária não tem. Então, ele vai perder a mercadoria. E mais, se esse valor, de repente, for um pouquinho mais significativo, veja o que diz a legislação aduaneira, diz que todo veículo que transportar produto sujeito à aplicação da pena de perdimento, que é o caso do exemplo, também se sujeita à aplicação da mesma pena, ou seja, pode haver a apreensão do veículo que transportava a mercadoria sujeita à aplicação da pena de perdimento. Então, as pessoas não dão bola para isso, né? E aí nós temos o crime, sim, nós temos o crime do descaminho. São duas situações. Nós temos a previsão no Código Penal do contrabando e do descaminho. E os dois estão tipificados lá no artigo 353 do Código Penal, mas o descaminho é um pouquinho mais brando, mas os dois são crimes e eles são passíveis da pena restritiva de liberdade, prisão, né? Então, nesse caso, vai dar enquadramento, sim, não como contrabando, porque contrabando é aquele produto que é introduzido no Brasil e que é proibido entrar no Brasil. Então, isso é contrabando. Descaminho é aquele produto que entra no Brasil, que não é proibido, mas não... O próprio termo ajuda, ele não veio pelo caminho de apresentar a fiscalização e regularizar a sua entrada no país. Então, isso veio descaminhada, por outros caminhos que não os legais, né? E pode ser um produto que nem tributado seja, mas o crime acontece, porque não foi apresentada a fiscalização para dar a entrada legal desses produtos, né? Então, sim, tem essa preocupação. Isso também, hoje nós temos agora lojas francas de fronteiras que hoje estão operando, né,
mas a cota, nesse caso, é de $300. Então, as pessoas podem comprar até $300 por mês, é mensal essa cota, e a da bagagem também. Vamos supor, a pessoa foi semana passada para Ribeira, comprou lá o produto, se por algum motivo ficou registrado isso, e ela volta dali a outra semana. Ela não tem mais direito àquela cota de $500 que ela teve na outra viagem, né? Ela pode comprar o que ela quiser, só que a tributação vai ser de tudo o que ela comprar, ela não tem mais a cota. Claro que isso aí, vou ser bem claro em relação a isso, né? Como é que uma pessoa ficaria com essa sua ida lá registrada? Vamos supor, foi num ônibus de turismo e o pessoal lá na fiscalização pediram a relação dos passageiros que a empresa de ônibus é obrigada a apresentar e pegaram as carteiras de identidade dessas pessoas e relacionaram. Na semana seguinte, uma nova viagem lá, o pessoal pede para olhar, mas você já esteve semana passada, você não tem mais direito à cota, né? Então, é uma questão que tem que se cuidar. Outra questão que a Ana coloca também são aqueles produtos que nós temos os chamados órgãos anuentes, que são órgãos do governo que fazem o controle. Por exemplo, no caso de animais, nós temos aqui o Ministério da Agricultura, que através dos seus médicos veterinários eles fazem a inspeção, controle da entrada de animais, quando isso é possível, né? Também o Ministério da Agricultura faz o controle de alimentos, né? Por exemplo, não pode trazer cítricos, né? Então, laranja, bergamota, tudo que entra na classificação de cítrico não pode. Por que não pode? Porque se esses produtos não vai ter lá sempre um técnico do Ministério da Agricultura para estar fiscalizando pessoas, eles têm que fiscalizar outras importações de frutas que vêm da Argentina, do Chile, produtos que saem, então eles não podem perder tempo cuidando das pessoas físicas. Então, se for encontrada uma pessoa com cítricos, eles não fazem nenhum outro procedimento que não seja a apreensão e a destruição desses alimentos. Qual é o problema do cuidado em relação a isso? Vamos imaginar, o Brasil é bastante exportador de cítricos, e aí vem um produto que não sofreu inspeção, vem com cancro cítrico, e vem espalhando por tudo onde passar. Aí vocês imaginem São Paulo, que é o grande produtor de cítricos, se tiver que... Qual é o remédio para resolver o cancro cítrico? Cortar toda a plantação de cítricos. Vai levar não sei quantos anos para repor isso de novo. O prejuízo para o governo, incalculável. Carne, peixes in natura, imagina sem as condições os cuidados de conservação, de apresentação, né? Traz um peixe fora de condições boas, né? Isso pode intoxicar uma família inteira. Então, se encontrado isso, a fiscalização do Ministério da Agricultura vai apreender e destruir. Um exemplo de uma importação, o sujeito fez uma importação de maçãs da Argentina. O Ministério da Agricultura, através dos seus técnicos, ele vai tirar a amostra dessa carga e verificar se essa maçã está própria para o consumo humano. Se não estiver própria, vai haver a rejeição dessa carga. Então, o órgão anuente diz assim, olha, eu não autorizo a liberação porque ela não está propícia para o consumo humano. Então, esses órgãos anuentes, eles têm esse cuidado. No aeroporto em Salgado Filho, em Porto Alegre, então, tem muita gente que vai para a Ribeira, por exemplo, e volta via aérea. Aí lá no aeroporto o pessoal está com a fiscalização, ali sim tem Ministério da Agricultura, tem pessoal da Receita, né? E aí encontram aquelas pessoas que estão trazendo aqueles doce de leite, que é uma coisa muito boa. Não pode porque o processo aquele não passou pelo processo de pasteurização, alguma coisa assim, e aí o que o pessoal faz? Eles eliminam na presença do viajante. Eles quebram isso na frente da pessoa para destruir. Para a pessoa não pensar assim, depois, na hora do lanche, o pessoal vai ter um docinho de leite para passar no pão e tomar aquele cafezinho bem acompanhado, né? Então, para evitar que o pessoal faça essa relação, eles já destroem na frente da pessoa, colocam um lixo ali para o pessoal ver que é feito dessa maneira. Então, aqui, nós temos a função da aduana numa outra dimensão. A aduana não é só para controlar o pagamento de tributos, também é para proteção da sociedade. No momento que fazem esses cuidados de inspeção de tudo que entra, que possa ser pernicioso
ao consumo humano, ou ao uso, né, tem lá uma equipe que está se preocupando com isso. Então, a proteção à sociedade, quando tem um fiscal lá que cuida para não entrar droga, para não entrar armas e munições, né, embora não seja uma atribuição direta, mas ela faz, já que está lá, ela faz essa fiscalização e entrega depois para a Polícia Federal ou para o Exército Nacional, quando tem alguma questão grave assim, então entrega para esses órgãos que eles têm a competência para dar destinação a essas apreensões. Então, é muito sensível isso. Às vezes a gente não entende, mas tem uma razão de ser do porquê da fiscalização ser tão atuante e tão rigorosa, digamos assim, nos controles das fronteiras. Respondendo uma questão que foi colocada agora, a diferença entre uma exportação direta e indireta. A exportação direta é quando a empresa faz diretamente, ela assume o processo, né? Ela pode contratar um despachante aduaneiro para fazer isso, mas nem por isso é uma indireta. É a empresa que está assumindo todo o processo, né? A indireta sempre ela é feita através de uma trading company, né? Então, essas trading elas trabalham como intermediário, então elas compram de um fabricante e com o objetivo de exportar. O fabricante ele vai ter o benefício que quando vende, emite uma nota fiscal com suspensão de tributos e quando se comprova que o produto foi exportado, essa suspensão se transforma em isenção. Então, é um benefício bastante grande também, mas a gente tem que tomar cuidado. Agora, uma das fraudes pegas pela Receita Federal há 2 semanas atrás, dava conta de trading operando de forma ilegal lá pelo Porto de Santos, né, onde houve problema de lavagem de dinheiro, houve uma série de problemas, de controle, né? Então, nós temos que cuidar se esse parceiro de trading realmente ele vai comprovar a exportação e a empresa vendedora vai poder usufruir desse benefício. O Sandro está me perguntando aí a questão da... Coloca para mim de novo no chat, por favor, Sandro. Na verdade, é o Rodrigo. Rodrigo. Sandro é o irmão dele. Um abraço, Então, o Rodrigo pergunta aqui se ele pode trazer óleo de girassol da Argentina a granel e envasar em São Paulo para vender no produto interno e exportar pelos portos de Santos e São Sebastião, em São Paulo. Pode sim, Rodrigo. Tu pode fazer importação in natura e a industrialização vai ser equiparação a um processo de industrialização, já que tu está envasando, se colocasse um rótulo no produto importado também seria um processo de industrialização, e sujeito ao IPI. Mas com a exportação, o IPI também ele, não ocorre o IPI, não há incidência do IPI na exportação. Pode fazer sim. E o pessoal faz bastante só de importação, como nós aqui na Serra Gaúcha, o pessoal faz envasamento de vinho em Santana do Livramento, e não em Santana do Livramento, no Uruguai, ali depois faz importação. E aí tem um processo que é de drawback também, de importar insumos, no caso a rolha, importam a rolha para colocar aqui no envasamento, e com isso tem benefício também, suspensão do imposto de importação. Qual é a outra pergunta, Ju? Não, esse mesmo se aplica para fazer farinha na Argentina e somente embalar em São Paulo. Sim, também. Não há nenhum problema. Você faz o processo. Veja bem, o processo de importação é um processo de um produto in natura. O que tu vais fazer depois, na segunda etapa, só tu tem que ver a legislação que se aplica. No caso, é o regulamento do IPI, porque tu vai ter um processo de industrialização. Se tu comercializasse no mercado interno esse produto, teria incidência do IPI, mas se tu vai exportar, esse IPI, ele não tem incidência. Ok. Antes de eu fazer a outra pergunta, a próxima pergunta aqui no chat, eu vou pedir para que vocês registrem aqui no chat do local da onde vocês são, né, e como é que vocês ficaram sabendo da live de hoje. Então, dando continuidade nas perguntas, Miguel, o Rodrigo pergunta como faço para vender batata e cebola da Argentina para o Pão de Açúcar? Bom, isso você faz uma importação normal, inclusive, no tempo que eu trabalhava lá na Receita em São Borja, ali entrava muito processo de importação. Então, importação legal, né?
Tem que fazer todo o processo, o pessoal vai lá na Argentina, compra, fecha o negócio e depois faz as entradas normais, né? O que tem bastante lá, que é um descaminho, é a entrada feita por, o que a gente chama lá de chibeiros, né? O pessoal que faz todo dia está trazendo para dentro de um depósito e quando tem uma carga, coloca em cima de um caminhão e levam para o Mercado São Sebastião, no Rio de Janeiro, com uma guia de produtor, e a Receita, quando pega um negócio desse, faz a apreensão de toda a carga e mais o veículo transportador. Então, pode ser feito, produto in natura, alho, cebola, só que, às vezes, como uma proteção, veja que nós temos produtores de cebola em São José do Norte, nós temos produtores de alho aqui do lado, em São Marcos. Então, quando eles têm uma produção boa e a entrada é liberada de maneira legal e legal, eles não conseguem vender isso. O que faz o produtor de São José do Norte quando não consegue colocar os seus produtos? Jogam tudo no mar. O que faz o produtor de alho aqui em São Marcos quando não consegue vender o seu produto? Ele deixa apodrecer na lavoura. Então, vejam que também tem um cuidado, o país tem que ter um cuidado com a proteção ao produtor. Então, às vezes, estabelecem cotas. Não, nós vamos importar tantas 1.000 toneladas de alho esse ano. Fechou isso, fechou, para não matar o produtor rural brasileiro, né? Aí a gente vê a importação de arroz, que é uma concorrência desleal. O próprio Brasil faz, e, às vezes, a importação é em preços menores do que o custo de produção do produtor brasileiro. Não conseguem vender, não conseguem pagar os seus empréstimos no banco. O que acontece? Lá em São Borja está aqui, a gente vê as máquinas todas para leilão, que ninguém mais vai comprar aquilo lá, né? Por quê? Porque o produtor não conseguiu pagar o seu empréstimo e teve que entregar a máquina, né? Mais duas perguntas aqui do Marcos no chat. Se possui algum limite de mercadorias comercializadas no mercado internacional, ou seja, o limite de produtos importados e um limite de produtos exportados para os micro e pequenos. E quais os registros necessários para uma empresa importar e exportar? Uma empresa, vamos por partes, né? Uma empresa entrar no comércio internacional, né? Ele tem que se habilitar no radar. O radar é quando a pessoa mostra para a Receita Federal que tem capacidade financeira, porque o que aparece bastante são laranjas, né? Gente que são aventureiros e querem fazer importações e exportações e não tem capital social que dê sustentação às operações, né? Então, nós temos, quando limitado, são $50.000 por cada semestre. Então, a empresa tem que comprovar que ela tem essa capacidade financeira para dar sustentação às importações na modalidade limitada. E a outra é ilimitado, mas esse limitado tem uma certa restrição, ele é limitado ao capital social ou à capacidade financeira da empresa operar. Fica fora dos $50.000 semestrais, né? Mas fica limitado à capacidade do seu capital social de dar guarida, então, às operações que ele pretende realizar, né? A outra questão, Marcos? É sobre o registro. Quais os documentos necessários para te realizar a importação e exportação? A primeira, obrigatoriamente, é a habilitação no Siscomex. Então, não tem custo nenhum, a pessoa se habilita. Como vai operar no Siscomex? Ele ganha a senha de acesso, né? E aí, então, vai ter o seu... Normalmente, é o despachante aduaneiro, que é o seu responsável, ele vai operar com procuração da empresa, né? Então, vai poder operar o Siscomex. E outro é o radar. Sem radar, a empresa não pode fazer nenhuma operação, né? Então, basicamente, é habilitação ao Siscomex e ser habilitado no radar. A questão da limitação de produto, não, a não ser que seja uma limitação, como eu falei, de cotas, né? Eu vou dar o exemplo do trigo que nós importamos da Argentina. Nós não temos capacidade de suprir o mercado interno, então o Brasil abre todos os anos, de acordo com a previsão da sua safra, uma importação de tantas 1.000 toneladas de trigo da Argentina. Fechou a última partida que fechou a cota, não se importa mais nada. Então, se não for caso de cota, não há limitação para nada.
Ok, obrigada, Miguel. Só para sinalizar para os participantes que a gente está indo para a finaleira aí, encerrando a nossa live, então eu reforço a questão de que aproveitem esse momento aqui, se quiserem colocar qual a sua relação aí com comércio exterior, que queira colocar a sua área de atuação e quiser fazer alguma consideração ou pergunta, fiquem à vontade ainda que a gente está já finalizando. Então, aproveitem aí essa oportunidade de falar um pouco mais com o Miguel, que tem quantos anos de experiência na área, Miguel? Mais de 30? Mais de 30, com certeza. Além de mais de 20 na universidade e essas disciplinas envolvidas no comércio internacional. Uhum. Então, enquanto o pessoal faz alguma consideração, Miguel, eu te pergunto, queres colocar alguma consideração final com relação a esse tema? Sim, pessoal. Hoje a degustação é para mostrar o que a Juliana está planejando para nós fazermos o curso, então, justamente com esse título, né, Tributação e Incidência sobre o Comércio Exterior, onde a gente vai abordar isso em 6 horas, né, é um tempo bem compatível, né, para a gente poder dar uma boa noção sobre o comércio exterior, né. Então, nós temos a previsão de fazer isso em 3 dias, na sequência, né, dia 28... 29, 30 e 31 de julho. No final do mês agora, fazer isso aí. E aí, é claro, a gente vai aprofundar e também a gente não tem restrição, se a pessoa não está operando e quer aprender ou se interessar para conhecer um pouco disso aí, eu acho que é bem interessante também, né? Então, eu acho que é bem produtivo. A gente, o tempo da degustação, não sei se a gente vai fazer uma outra dessas aí, no mesmo tema, né, Juliana? Talvez a gente faça mais uma aí para dar oportunidade das pessoas terem uma visão do que é que a gente vai abordar, né? E aí tem todo um passo a passo, a questão toda que se coloca no comércio internacional, ou comércio exterior, é a questão de errar alguma coisa. Então, a gente vai preparar como é que nós podemos chegar ao nível de não termos nenhum problema de sofrer uma sanção por parte da Receita Federal por um erro, né? A gente pode minimizar isso, a gente não está 100%, mas a gente pode minimizar isso a uma relação bem tranquila, né? A gente tendo um roteiro, um passo a passo que a gente siga, né, com os cuidados, a gente vai ter um risco mínimo ou um risco zero, né? Uhum. Queres colocar para a gente um pouquinho do que vai ser abordar, qual o conteúdo que tu vai trazer nesse curso? O conteúdo é toda a parte da tributação, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a parte de legislação, não abordar profundamente, porque isso é enfadonho, né? E as pessoas guardam muito pouco dessa questão. Então, também aliado com a questão da experiência que a gente vai usar muitos exemplos, né? Mas a gente vai, inclusive, desenvolver a teoria do cálculo, chegar a mostrar onde é que eu encontro as alíquotas do imposto de importação, onde é que eu encontro as alíquotas do IPI, onde é que eu encontro o PIS, PASEP, COFINS, ICMS, como é que a gente faz isso aí? Como é que eu chego a esses valores finais aí em termos de tributação, né? Então, ele vai ser bem abrangente, sim, e vai dar essa visão bem completa, né? A questão do código do NCM, né? O pessoal diz assim, sempre a questão do NCM, né? É fundamental a gente saber qual é o código do NCM para a gente não errar, porque é a partir do código que a gente vai encontrar na TEC, na Tarifa Externa Comum, a lista de impostos de importação. A partir daí, a gente já tem identificação para PIS, PASEP, para COFINS e também para os outros tributos, né? Nós vamos ver aí o ICMS, que é uma cascata, além de ter uma alíquota de 18%, das mais altas do país, né? A tributação, a base de cálculo é uma cascata, ele usa como base de cálculo a soma de todos os tributos que já foram calculados, né? E o IPI também, apesar do que o IPI ele só pega, ele soma na base de cálculo o imposto de importação, né? Então também onera um pouco, né? Então, é fazer um curso bem abrangente para dar condições das pessoas realmente dar essa qualificação, a gente tem essa preocupação de qualificar as pessoas aí, né?
Muito bom. Vai vir um material, um conteúdo com bastante informação técnica, né, Miguel? E de alta qualidade. Todo o material a gente coloca à disposição depois para os participantes, né? Uhum. Ótimo. O Ed, ele coloca uma questão aqui no chat, eu preciso colocar aqui para todos, porque é uma pergunta bastante recorrente, se a gente disponibiliza certificados de horas para as lives, tá? Então, Ed, a gente não está disponibilizando certificados para as lives, porque o intuito da live é mais ser um bate-papo, né? Mas pela empresa a gente vai começar agora a realizar algumas palestras, e aí webinários, né? Então, o pessoal, os nossos parceiros aqui, eles vão expor o conteúdo, né? Através aqui daí não seriam lives, né? Seriam através dessas palestras, aí sim a gente vai disponibilizar o certificado para esse tipo de atividade que a gente vai realizar online também. Certo? Então, pessoal, se não tem nem mais uma pergunta, eu agradeço ao Miguel pela participação, né? Excelente conteúdo que tu trouxe hoje, várias informações super pertinentes com relação ao comércio exterior, né? E ao mercado atual também, internacional. E agradeço a todos os participantes, né? Pela presença de vocês aqui. Espero que a gente tenha contribuído de forma significativa. E também quero convidar a todos para o próximo domingo, às 18 horas, a próxima live da Decide será sobre compliance com a advogada Tatiana Regiane. Então, convido a todos a participarem da próxima live. Miguel, quer se despedir do pessoal? Obrigado, pessoal, pela atenção. Eu fico à disposição de vocês aí. De repente, nós fazemos uma outra live, vocês podem trazer daí os questionamentos, né? E espero, de repente, encontrá-los aí num curso aí que a gente possa estender mais aí no tempo e no conteúdo, né? Muito obrigado a todos, prazer estar com vocês. Muito obrigada a todos, um excelente final de domingo, uma boa semana a todos e até breve. Um grande abraço. Boa noite, Rafael. Ô, Ju. Oi, Ana. Já que tu tá aí, deixa eu falar fazer um depoimento